E se você descobrisse que um documento que mudou sua vida para sempre era uma mentira? 3 irmãs de apenas 8 anos foram separadas por um pedaço de papel falsificado. Uma delas foi arrancada dos braços das outras em uma noite de desespero. Mas o que ninguém imaginava é que anos depois, as irmãs que ficaram descobririam a verdade, e fariam de tudo para trazer sua irmã de volta. Esta é a história de coragem, lealdade e amor que desafiou todo um sistema corrupto. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias emocionantes e verdadeiras, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora sim, vamos começar nossa história. A fazenda Santa Helena dormia sob um céu estrelado quando os gritos do Coronel Augusto ecoaram pela Casa Grande. Era uma noite de março de 1867, e o ar pesado trazia consigo o cheiro de terra molhada e jasmim. Helena, Cecília e Isabel, 3 meninas de 8 anos, idênticas como 3 gotas d'água, acordaram assustadas com o barulho vindo do escritório do pai. Descalças, de camisolas brancas de linho, as 3 se arrastaram pelo corredor escuro, seguindo as vozes alteradas. Pela fresta da porta entreaberta, viram o pai sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos, enquanto um homem alto, de casaca preta e cartola, permanecia de pé diante dele. A luz fraca da lamparina a óleo projetava sombras sinistras nas paredes. Coronel, a dívida está além do que o senhor pode pagar, dizia o homem com voz fria e calculista. São 3.000 contos de réis. Suas apostas no hipódromo foram imprudentes. Posso tomar todos os seus escravos, cada um deles, e ainda assim não cobriria nem metade do que me deve. Ou a pausa foi deliberada, cruel. Ou o senhor me entrega uma de suas filhas. Uma única menina nobre, de boa linhagem, vale mais que toda essa propriedade. O Coronel Augusto ergueu os olhos vermelhos, incrédulos. Minhas filhas. Você enlouqueceu, Tavares? São crianças. Minhas meninas são tudo que tenho desde que minha esposa morreu no parto delas. Então escolha. Tavares caminhou até a janela, admirando a lua cheia. Seus escravos ou uma filha. Tenho aqui os documentos oficiais do governo imperial autorizando a transação. Tudo legal, tudo dentro da lei. A menina será bem cuidada, criada como dama, terá educação refinada. Muito melhor do que crescer numa fazenda falida. As 3 meninas se entreolharam, sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo no peito o peso daquela conversa. Helena apertou a mão de Cecília, que apertou a de Isabel. Uma promessa silenciosa selou-se entre elas naquele momento, jamais se separariam. Mas o destino tinha outros planos. O coronel, quebrado pela vergonha e pelo desespero, sabia que sem os escravos a fazenda morreria. Sem a fazenda, todas as 3 morreriam de fome. Ele olhou para os papéis que Tavares colocava sobre a mesa, cheios de carimbos e selos que ele não conseguia decifrar. Nunca aprenderá a ler direito, apenas a assinar o nome. Preciso de uma resposta agora, coronel. Meus homens estão esperando do lado de fora. Com lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido, o coronel Augusto pegou a pena, molhou-a no tinteiro e, com mão trêmula, assinou os documentos. Isabel, sussurrou ele, escolhendo a mais quieta das 3, aquela que sempre observava tudo em silêncio. Que Deus me perdoe. Naquela noite, enquanto Isabel era arrancada dos braços das irmãs, seus gritos se misturaram ao uivo dos cães e ao canto triste das cigarras. Helena e Cecília correram atrás da carruagem que levava a irmã, seus pés descalços sangrando na estrada de terra, até que o veículo desapareceu na escuridão. Elas caíram de joelhos no meio do caminho, abraçadas, jurando entre soluços que nunca esqueceriam Isabel e que um dia a trariam de volta. O coronel Augusto nunca mais foi o mesmo. A culpa o consumia dia após dia, e ele evitava olhar nos olhos das 2 filhas que permaneceram ao seu lado. 5 anos se passaram desde aquela noite maldita. Helena e Cecília, agora com 13 anos, haviam crescido em silêncio, carregando a dor da perda como uma cicatriz invisível. A fazenda Santa Helena ainda funcionava, mas sua alma havia partido junto com Isabel. O coronel Augusto raramente saía do quarto, consumido pelo remorso e pela bebida. As 2 irmãs tornaram-se inseparáveis, mas entre elas sempre havia um espaço vazio, uma cadeira mais à mesa, uma cama que permanecia arrumada.
Todas as noites, antes de dormir, Helena e Cecília se ajoelhavam e rezavam por Isabel, imaginando onde ela estaria, se estaria bem, se ainda se lembrava delas. Você acha que ela nos odeia? Perguntou Cecília uma noite, enquanto escovava os longos cabelos negros diante do espelho. Helena, sentada na cama com um livro nas mãos, ergueu os olhos. Ao contrário do pai, ela havia aprendido a ler com a velha governanta francesa que cuidara delas na infância. Não. Isabel sabe que não foi escolha nossa. Mas eu me odeio por não ter feito nada naquela noite. Éramos crianças, Helena. O que poderíamos ter feito? Poderíamos ter sido nós, respondeu Helena, com voz quebrada. Porque ela, Isabel, era mais sensível, a que mais precisava de nós. Foi nessa época que Helena começou a desenvolver uma obsessão, descobrir para onde Isabel havia sido levada. Ela vasculhava os papéis do pai sempre que ele dormia embriagado, procurava pistas em cartas antigas, conversava com os escravos mais antigos da fazenda, que talvez tivessem ouvido algo naquela noite. Um dia, conversando com Benedito, o escravo mais velho da propriedade, Helena descobriu algo intrigante. Sinhazinha, disse ele em voz baixa, olhando para os lados com medo. Aquela noite eu estava na senzala, mas ouvi os homens do tal Tavares conversando. Eles riam. Diziam que o patrão era um tolo que nem sabia ler. Diziam que os papéis eram falsos, que não havia dívida nenhuma do governo, que tudo era um golpe para pegar a menina. O coração de Helena quase parou. Tem certeza do que está dizendo, Benedito? Sim, sinhazinha. Tenho certeza. Mas quem ia acreditar na palavra de um escravo contra um homem branco com papéis carimbados? Helena correu para contar a Cecília, e as duas ficaram a noite inteira acordadas, tramando um plano. Se os documentos eram falsos, então Isabel havia sido roubada, não vendida. Isso significava que havia esperança de trazê-la de volta. Mas primeiro, precisavam de provas. Helena e Cecília passaram meses investigando discretamente. Helena, que aprenderá a ler fluentemente, passou a estudar todos os documentos que encontrava na casa, comparando assinaturas, carimbos, buscando inconsistências. Cecília, mais sociável, começou a frequentar as festas das fazendas vizinhas, ouvindo conversas, fazendo perguntas sutis sobre o tal Tavares e suas transações. Foi numa tarde chuvosa de setembro que Helena encontrou o que procurava. No fundo de uma gaveta esquecida do escritório do pai, entre papéis velhos e empoeirados, estava o documento que Tavares havia apresentado naquela noite terrível. Helena o pegou com mãos trêmulas e começou a examinar cada detalhe sob a luz fraca da janela. Os carimbos pareciam oficiais à primeira vista, mas havia algo errado. As datas não batiam. O suposto decreto imperial citado no documento era de um ano que ainda nem havia chegado. As assinaturas das autoridades eram grosseiras imitações. E o mais revelador, o nome do credor original não era Tavares, mas sim um agiota conhecido na região por aplicar golpes em fazendeiros endividados. Cecília! Helena gritou, correndo escada acima com o documento nas mãos. Encontrei. Era tudo mentira. Papai foi enganado. As irmãs se abraçaram, chorando de alívio e raiva. Finalmente tinham a prova de que Isabel não deveria ter sido levada. Mas a alegria durou pouco. Como iriam confrontar homens poderosos e corruptos? Como provariam a falsificação sem colocar toda a família em perigo? Precisamos contar ao papai, disse Cecília. Mas quando desceram até o quarto do coronel Augusto, encontraram-no em estado lastimável. Ele mal conseguia se sentar na cama, os olhos amarelados pela bebida, a barba por fazer. Quando Helena mostrou o documento e explicou a descoberta, ele começou a chorar copiosamente. Eu deveria ter aprendido a ler, soluçava ele. Sou um tolo, um covarde. Entreguei minha própria filha para um golpista porque não sabia ler 3 linhas de um papel. Isabel, minha pequena Isabel. Papai, ainda podemos salvá-la. Helena segurou as mãos trêmulas do pai. Mas precisamos da sua ajuda. Precisamos ir até as autoridades de verdade, denunciar Tavares, resgatar Isabel. O coronel olhou para as 2 filhas que lhe restavam, e pela primeira vez em 5 anos, uma centelha de determinação brilhou em seus olhos embotados. Vocês têm razão. Já falhei uma vez como pai. Não falharei novamente. Naquela noite, os 3 fizeram um plano.
Cecília usaria seus contatos sociais para descobrir onde Tavares mantinha suas vítimas. Helena prepararia uma denúncia formal, com todas as provas da falsificação. E o coronel, apesar de sua saúde debilitada, usaria seu nome e influência para conseguir uma audiência com o delegado da província. Mas a missão seria mais perigosa do que imaginavam. A investigação levou Helena e Cecília a descobertas perturbadoras. Tavares não era um simples golpista, mas parte de uma rede criminosa que sequestrava filhos de famílias nobres endividadas, usando documentos falsos para dar aparência de legalidade às transações. As crianças eram então vendidas para famílias ricas de outras províncias, ou pior ainda, para redes de trabalho forçado disfarçado de educação refinada. São pelo menos 15 famílias que conhecemos, revelou Dona Mariana, uma senhora da sociedade local que Cecília havia conquistado com sua delicadeza. Elas conversavam no jardim da casa da senhora, cercadas de roseiras e sob a sombra de um jacarandá. Todas endividadas, todas iletradas ou desesperadas demais para questionar os papéis. Os homens de Tavares são espertos. Conhecem as leis, sabem exatamente como explorar as brechas. E as crianças? O que acontece com elas? Perguntou Cecília, sentindo um nó na garganta. Dona Mariana baixou a voz, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Algumas são levadas para o Rio de Janeiro, vendidas como mucamas ou criadas de estimação para famílias da corte. Outras desaparecem no interior, em fazendas remotas. Dizem que Tavares tem uma propriedade perto de Ouro Preto, onde mantém as crianças antes de despachá-las. Cecília correu para contar a Helena, que imediatamente começou a planejar uma viagem a Ouro Preto. Mas o coronel Augusto, apesar de sua determinação renovada, estava fraco demais para a jornada. A saúde dele deteriorara rapidamente nos últimos meses, e os médicos diziam que ele não duraria muito mais. Meninas, chamou ele numa noite, com voz fraca. Helena e Cecília se aproximaram da cama. Vocês precisam ir sem mim. Precisam trazer Isabel de volta antes que... Ele não terminou a frase, mas todas entenderam. Antes que ele morresse. Não vamos sozinhas, papai, disse Helena com firmeza. Vamos levar Benedito, João, Maria e outros escravos da fazenda que se ofereceram para ajudar. Eles também têm filhos, também entendem a dor de ver uma criança arrancada da família. Foi assim que se formou o grupo improvável: 2 jovens senhoras de 13 anos, 5 escravos leais, um advogado aposentado amigo da família que Helena convencera a juntar-se a eles, e um antigo capanga de Tavares que havia tido uma crise de consciência e concordou em testemunhar contra o antigo patrão. A viagem até Ouro Preto levaria uma semana de carruagem. Eles partiram numa madrugada fria de outubro, levando consigo os documentos falsificados, cartas de denúncia e esperança no coração. O coronel Augusto ficou à janela, acenando fracamente enquanto a comitiva se afastava, rezando para que suas filhas voltassem inteiras e para que ele vivesse o suficiente para abraçar Isabel mais uma vez. A estrada era perigosa, cheia de bandoleiros e armadilhas. Mas Helena e Cecília estavam determinadas. 5 anos de saudade, 5 anos de culpa, 5 anos de uma promessa não cumprida as impulsionavam adiante. A propriedade de Tavares nos arredores de Ouro Preto era uma construção antiga e sombria, cercada por muros altos e portões de ferro. Do lado de fora, parecia uma escola respeitável, com uma placa elegante que dizia Instituto de Educação para Moças Finas. Mas a verdade por trás daqueles muros era muito mais sinistra. Helena, Cecília e o grupo permaneceram escondidos na mata próxima por 2 dias, observando a rotina da propriedade. Viram meninas de várias idades trabalhando nos jardins, sempre supervisionadas por capatazes armados. Viram carruagens chegando à noite, homens ricos examinando as crianças como se fossem mercadorias. O estômago de Helena revirava a cada cena testemunhada. Como vamos entrar lá? Sussurrou Cecília, encolhida atrás de uma árvore. Foi Benedito quem teve a ideia. Sinhazinha, eu e os outros podemos fingir que somos escravos fugitivos procurando abrigo. Eles sempre precisam de mais trabalhadores, e escravo fugido é barato. Uma vez lá dentro, podemos abrir os portões para vocês durante a noite. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham. Naquela tarde, Benedito e os outros se apresentaram aos portões, fingindo estar exaustos e desesperados. Como previsto, foram levados para dentro,
registrados e colocados para trabalhar imediatamente na cozinha e nos estábulos. À noite, enquanto a casa dormia, Benedito cumpriu sua parte. Ele destravou a porta dos fundos e fez um sinal com uma lanterna. Helena, Cecília, o advogado e o ex-capanga de Tavares entraram silenciosamente, corações disparados. A busca pelas crianças os levou ao porão, onde dezenas de meninas dormiam em jergões no chão frio. Helena e Cecília caminhavam entre elas com lágrimas nos olhos, procurando o rosto que haviam memorizado, o rosto que viam todas as noites em sonhos. E então, num canto escuro, encolhida contra a parede, estava Isabel. Ela havia crescido, o rosto mais magro, os olhos antes brilhantes agora opacos e distantes. Usava um vestido surrado e tinha cicatrizes nos braços. Mas era ela. Era a Isabel. Isabel, Helena sussurrou, ajoelhando-se ao lado da irmã. Somos nós. Helena e Cecília. Viemos te buscar. Isabel ergueu os olhos lentamente, sem reconhecimento inicial. 5 anos de sofrimento haviam apagado muitas memórias. Mas quando Cecília começou a cantar baixinho a canção de ninar que sua mãe costumava cantar, algo se acendeu no olhar de Isabel. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sujo. Minhas irmãs, ela sussurrou, a voz rouca de tanto silêncio. Vocês vieram. Eu sabia que viriam. O reencontro foi interrompido por gritos. Alguém havia dado o alarme. Guardas corriam pelos corredores, acendendo lampiões. Tavares em pessoa apareceu no topo da escada, com uma pistola na mão. Acharam que poderiam invadir minha propriedade. Ele rugiu. Estas crianças me pertencem legalmente. Legalmente. Helena gritou de volta, tirando os documentos falsos do bolso e erguendo-os alto. Estes documentos são falsificações grosseiras. Você é um criminoso, um sequestrador de crianças. Mas antes que Tavares pudesse atirar, o advogado aposentado deu um passo à frente. Não, Tavares. Você está cercado. Enquanto vocês planejavam este resgate, eu alertei o delegado provincial. Ele está do lado de fora com 10 soldados. Acabou. A prisão de Tavares revelou uma rede de corrupção que ia muito além do que Helena e Cecília imaginavam. Dezenas de crianças foram libertadas, dezenas de famílias reunidas. O caso ganhou notoriedade em toda a província, e até jornais do Rio de Janeiro publicaram artigos sobre as corajosas irmãs que desafiaram um sistema corrupto para resgatar sua irmã perdida. Mas para Helena, Cecília e Isabel, nada disso importava tanto quanto a viagem de volta para casa. Isabel viajava entre as duas irmãs na carruagem, segurando as mãos delas com força, como se temesse que tudo fosse um sonho e ela pudesse acordar de volta naquele porão frio. Papai está nos esperando, Helena disse suavemente, acariciando os cabelos desgrenhados de Isabel. Ele nunca te esqueceu. A culpa quase o matou. Eu não o culpo, Isabel respondeu, a voz ainda fraca. Eu estava com raiva no começo, mas depois entendi que ele fez o que pensou ser necessário para salvar a fazenda, para salvar vocês duas. Aquele homem o enganou. A fazenda Santa Helena surgiu no horizonte depois de 2 semanas de viagem, suas casas brancas brilhando sob o sol da tarde. Mas havia uma atmosfera estranha no ar. Quando a carruagem parou diante da casa grande, a velha governanta francesa estava na porta, chorando. Rápido, meninas, ela disse com urgência. O coronel está muito mal. Os médicos dizem que é questão de horas. As 3 irmãs correram para o quarto do pai. O coronel Augusto estava deitado, pálido como cera, respirando com dificuldade. Mas quando viu Isabel entrar pela porta, seus olhos se arregalaram e ele tentou se sentar. Isabel, minha Isabel, você voltou. Isabel correu para a cama e se jogou nos braços fracos do pai. Papai, eu voltei. Suas outras filhas me trouxeram de volta. Elas nunca desistiram. O coronel abraçou as 3 filhas, lágrimas correndo livremente por seu rosto envelhecido. Perdoem-me, ele soluçava. Perdoem este pai tolo que não soube proteger suas filhas. Que entregou sua própria criança porque era ignorante demais para ler um pedaço de papel. Não há nada a perdoar, papai, disse Helena, segurando a mão do pai. O Senhor fez o que pensou ser certo. E agora estamos todas juntas novamente. É isso que importa. O coronel Augusto viveu mais 3 dias após o retorno de Isabel.
3 dias nos quais ele pode ver suas 3 filhas juntas, ouvir suas risadas misturadas no jardim, vê-las costurando lado a lado na varanda. Na manhã do terceiro dia, ele chamou as 3 meninas para perto dele. Prometo uma coisa para mim, ele disse, sua voz apenas um sussurro. Prometam que sempre estarão juntas, que nunca deixarão nada nem ninguém separar vocês novamente. Prometam que aprenderão a ler, a escrever, a conhecer as letras e as leis, para que ninguém jamais possa enganá-las como me enganaram. Prometemos, papai, disseram as 3 em uníssono. O coronel Augusto morreu naquela tarde, com um sorriso no rosto e as 3 filhas ao seu lado. Ele partiu em paz, sabendo que havia se redimido, que sua Isabel havia voltado para casa. Nos anos que se seguiram, Helena, Cecília e Isabel transformaram a fazenda Santa Helena em um refúgio para crianças resgatadas de situações de exploração. Elas aprenderam não apenas a ler e escrever, mas estudaram leis, administração, tornaram-se defensoras dos direitos das crianças e dos escravizados. A sala onde seu pai havia assinado aquele documento fatídico tornou-se uma biblioteca, onde elas ensinavam gratuitamente qualquer pessoa que quisesse aprender a ler. Porque tinham aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que conhecimento é liberdade, e ignorância pode custar tudo o que amamos. E todas as noites, antes de dormir, as 3 irmãs se reuniam no quarto que compartilhavam, sentavam-se nas 3 camas dispostas lado a lado, e agradeciam por estarem juntas novamente. A promessa silenciosa feita naquela noite terrível havia sido cumprida. Elas estavam, finalmente, completas. A cicatriz da separação nunca desapareceu completamente, mas transformou-se em algo diferente, em força, em determinação, em propósito. As 3 meninas que haviam sido separadas pela ganância e pela ignorância cresceram para se tornar mulheres que dedicaram suas vidas a garantir que nenhuma outra criança passasse pelo que Isabel passou. E sempre que alguém perguntava sobre a origem daquela escola improvisada, daquele refúgio para os esquecidos, as 3 respondiam em uníssono: fazemos isso porque sabemos o que é ser arrancado de quem amamos. E fazemos a promessa de que, enquanto vivermos, nenhuma criança será esquecida ou deixada para trás. A fazenda Santa Helena tornou-se símbolo de esperança, de redenção e do poder do amor fraterno. E as 3 irmãs, unidas para sempre, provaram que mesmo as separações mais cruéis podem ser superadas quando há determinação, coragem e, acima de tudo, amor incondicional.